Então, no vídeo anterior, na descrição do lançamento horizontal, que foi mais um movimento bidimensional, ou quer dizer, um movimento em duas dimensões. Então, encontramos duas equações, uma para cada dimensão. Então, na dimensão horizontal, onde não tem aceleração, a gente estuda como se fosse um movimento retilíneo uniforme. Então, essa equação aqui a gente já viu anteriormente. E na direção vertical, a gente chegou a essa equação aqui. SY igual a S0 menos a gravidade dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Então, S0 vai ser a altura que o objeto se encontra. G, a gravidade que vai atuar nesse objeto, fazendo com que ele tenha mudanças de velocidade na descida. E o SY vai ser a altura instantânea. A gente pode determinar a cada instante qual é a altura que ele vai estar num determinado passado tempo. Aí vamos ver uma aplicação dessas equações. Vamos supor que a gente tenha a seguinte situação. Um avião voando aí horizontalmente com uma velocidade de 144 km por hora. E ele está voando a uma altura de 500 metros. Vamos supor que quando ele chega aqui no ponto A, ele deixa cair um objeto. E aí vamos fazer algumas previsões para o movimento desse objeto. Por exemplo, quanto tempo ele gasta para atingir o solo, em que posição ele vai cair. Porque se fosse um helicóptero, né, e ele tivesse na vertical, parado aqui, o helicóptero tivesse nessa posição e soltasse o objeto ele cairia aqui no ponto B. Mas como o movimento do objeto é horizontal, juntamente com o avião, então, à medida que o avião ele continua seu voo horizontal, o objeto vai descrever um movimento bidimensional. Ele vai avançar horizontalmente e vai também tendo sua altura baixando até que ele atinja o solo. Então vamos fazer duas previsões aqui. O tempo que esse objeto gasta para chegar no solo e que distância ele cai em relação ao ponto onde ele foi abandonado, aqui na direção vertical. Que distância é entre B e C? Então, de início, a gente transforma essa velocidade para metros por segundo, porque temos aqui uma medida em metros e aqui temos uma medida em quilômetro. Então, para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, basta a gente dividir por 3,6. E aí a gente chega no resultado de 40 metros por segundo. Vamos considerar a gravidade com o valor de 10 metros por segundos ao quadrado. E aí com esses dados vamos utilizar a equação do movimento na direção vertical. Inicialmente a gente pode começar por essa aqui. Então vamos calcular o tempo de queda. Então nossa equação é SY igual
a S0, que é a altura inicial do objeto, menos a gravidade dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Daí vamos ficar com SY igual S0 é a altura do objeto aqui, que é a mesma altura do avião, de 500 metros. Então vamos ficar com 500 menos a gravidade, que é 10, dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Então, o tempo de queda se refere ao tempo que o objeto, de onde ele é abandonado até onde ele atinge o solo. Quando ele atinge o solo, então o SY é zero. Então a altura final é zero. Então a gente vai igualar essa equação aqui a zero. Então vamos ficar com 500 menos, vou logo dividir aqui, 5t ao quadrado igual a zero. Daí vamos ficar com menos 5t ao quadrado igual a menos 500. Daí ficaremos com t ao quadrado igual a menos 500. E o menos 5 está multiplicando aqui, passa dividindo. (500) dividido por 5 vai dar 100. E aqui ficamos com o resultado positivo, porque na relação de sinais aqui, sinais iguais dividido entre si, menos por menos dá mais. Como o tempo está ao quadrado, então vamos ficar com t igual a mais ou menos a raiz quadrada de 100. Daí vamos ficar com a raiz quadrada de 100, 10 segundos. Então esse foi o tempo que o objeto gastou para atingir o solo. Ele se deslocar dessa posição até essa posição aqui.